Nós vamos orar ao Senhor. Convido a abrir a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11. Nós vamos orar ao Senhor e logo após faremos a leitura. Nos últimos dias tem sido um pouco desafiante pregar a palavra do Senhor. Algumas coisas têm tentado nos impedir e isso faz com que a gente tenha sentido assim algumas dificuldades. Nós vamos orar ao Senhor e pedindo que o Seu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, abrir o nosso entendimento, dar-nos a compreensão e também possa usar a minha vida para que traga a palavra fiel do Senhor e aquilo que de fato seja para a nossa exortação, bem como também a nossa edificação. Então, vamos orar ao Senhor. Ó Senhor nosso Deus, Senhor de todo o céu e terra, Criador, sustentador e governador de todo o universo, louvado, exaltado e santificado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, nós nos reunimos aqui nesse momento, justamente no momento da pregação da palavra do Senhor, e venhamos aclamar a Ti, ó Deus, a Tua misericórdia sobre nós, na pessoa do Teu Espírito que habita em nós, para que possas abrir o nosso entendimento e o nosso coração, fazendo com que possamos compreender a palavra do Senhor e que essa de fato seja para exortar-nos, para repreender-nos, bem como também para edificar e consolar. Usa minha vida, Senhor, na total dependência do Senhor, e que cada um de nós, dependentes de Ti, possa de fato, para a glória do Senhor, ser encontrado aqui, transformado pelo Senhor, não resistindo à palavra do Senhor, mas de fato vivendo, ó Deus, guiado pelo Espírito do Senhor. Nós suplicamos a Ti, Senhor, a Tua misericórdia para conosco nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11, nós vamos ver até o versículo de número 6 apenas. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Amém. Amém. Aqui nós temos no início do capítulo algo que Mateus, no propósito pelo qual ele teve para escrever o Evangelho, ele marca que é o chamado segundo discurso do Senhor Jesus, ou o segundo grande discurso do Senhor Jesus. Lembre-se, nós temos a compreensão de que Mateus, a escrever esse Evangelho, ele teve um propósito em específico. Se nós tentarmos fazer uma relação entre os demais evangelhos chamados sinóticos, Marcos, Lucas e Mateus, nós vamos encontrar acontecimentos ou situações que aparentemente foram em momentos diferentes, ou palavras que se acrescentam em um local e que é reduzida em outro. Isso não nos leva à compreensão de que há uma contradição na palavra, mas a compreensão de que o autor teve um pensamento específico, uma intenção específica para registrar dessa forma, transmitindo assim o seu propósito. Nós encontramos no Evangelho segundo Mateus o relato da vinda do rei, o Evangelho do reino, aquele que veio da descendência de Davi, aquele que logo de início já começa a sofrer perseguição pelo inimigo, uma vez que um dos seus servos
Herodes procura exterminar todas as crianças menores de 2 anos porque soube que nasceu o rei dos judeus. E no deserto nós temos Jesus Cristo sendo levado para ser confrontado, para ser tentado pelo diabo, e ali ele vence o inimigo mais uma vez, utilizando ali a palavra do Senhor. Por mais que o inimigo venha com a palavra para tentar ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo manteve-se fiel e pela palavra ele vence ali aquela batalha com o inimigo. Depois o Senhor, sendo ali, isso após o batismo, recebendo ali aquela que seria uma unção do Espírito para iniciar o seu ministério, ele reúne os 12, caminhando para a região da Galileia. Uma vez que ele sabe da prisão de João, ele sobe ao monte e Mateus relata esse discurso que é o Sermão do Monte, aonde muito provavelmente a intenção é mostrar o rei anunciando aos seus súditos como é a vida no reino. Perceba que a ideia é como se Mateus estivesse trazendo para a igreja esta compreensão de que o rei ele veio, ele começou a sofrer a perseguição, teve as suas primeiras vitórias e agora tem condições e autoridade para poder anunciar aos súditos a palavra do Senhor, ou seja, as instruções de como deve ser a vida dos seus súditos, como deve ser a vida no seu reino. Ao término do Sermão do Monte, nós vemos que Mateus relata aquele momento em que Jesus então começa a realizar sinais e maravilhas. E depois então, no capítulo 8, 9, nós temos ali grandes sinais, grandes maravilhas sendo realizadas pelo Senhor. Nós vimos o capítulo de número 10, aonde então, uma vez que Jesus chamou os discípulos para orar, clamando ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores, ele agora comissiona os seus discípulos para ir. E nós vimos ali as admoestações, nós vimos ali as instruções que o Senhor Jesus dá aos seus discípulos, com a principal base que é completa confiança no Senhor. A intenção foi que nós pudéssemos perceber que dentro desse chamado do Senhor aos seus discípulos para ir e pregar o Evangelho, para ir e estar no meio das multidões, das nações, do seu povo, anunciando o Evangelho, sendo sal e luz em todo o tempo, independente das dificuldades, a confiança perfeita e constante no Senhor, perseverando na confiança que o Senhor estaria com eles, lhes daria a palavra, haveria de trazer o alimento sobre eles e o temor deles seria de fato ao Senhor. Agora perceba, o que nos parece aqui é que no versículo de número 1, uma vez que o Senhor Jesus chama os seus 12 discípulos e os envia para anunciar, a região deles agora está sem anúncio do Evangelho. Dá aqui entender que o Senhor Jesus Cristo vai justamente para a região onde habitavam esses discípulos. Veja, no versículo 1 vai dizer: ora, tendo acabado Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles. Automaticamente então, para que aquela região onde estavam ouvissem a palavra do Senhor e percebessem que de fato o reino está ali entre eles por sinais e maravilhas, Jesus agora vai até a região dos discípulos e ali começa a anunciar a palavra do Senhor. Lucas vai dizer inclusive que ele ensinava e ainda realizava sinais e maravilhas ali naquela região. O que nós podemos encontrar aqui nesse relato de hoje é justamente algo que está relacionado com a nossa ansiedade, o nosso sentimento de imediatismo. Veja, nós vivemos tempos em que muitos têm dito: olha, já é o fim, a coisa está ficando tão complicada que já é o fim. Nós estamos vivendo tempos em que a igreja tem passado por situações tão delicadas que a gente fica assim pensando: Senhor, onde está o Senhor para poder de fato vir em socorro até nós? Cada um de nós temos vivenciado situações que de fato nos leva a perguntar: Senhor, que tempo de fato é esse que nós estamos a viver? Naquele tempo, os seus
os discípulos, né, o próprio apóstolo Paulo já falava acerca do fim, já trazia aos seus ouvintes a compreensão de que nós já vivemos os últimos dias, trazendo ali a percepção de que o Senhor está para vir, mas isso já leva um grande período de tempo. E de alguma forma parece que a ansiedade, o imediatismo passa a tomar conta de nós. Nós não estamos vendo as coisas acontecer, nós não estamos vivenciando o consolo, o conforto, nós estamos em constante batalha, parece que nós estamos em constante conflito, sofrimento, em constantes condições de dor, de maneira que nós sempre ficamos assim a pensar: Senhor, vem em socorro, vem em socorro. Se fosse num contexto papista, né, daquilo que se ouve, poderia até pensar assim: olha, Senhor, atenda aqueles que estão lhe pedir, para que o Senhor depois então venha atender a nós, porque parece que está tão ocupado que nós estamos ficando por último. Mas perceba, esse sentimento de imediatismo que muitas vezes vem a nós, já era algo presente naquele tempo, e nós vamos observar isso justamente na vida de João Batista. Porque João Batista, acompanhe, no versículo de número 2, nós vamos perceber ele enviando os seus discípulos para questionar ao Senhor Jesus Cristo se ele de fato era o Messias que haveria de vir, ou que se deveria esperar por outro. Veja, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que está para vir, ou haveremos de esperar outro? João Batista é justamente aquele homem que recebeu do Senhor, né, a missão de anunciar o Evangelho, preparar o caminho para a chegada do Senhor, e foi ele quem batizou ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos João Batista, de fato, como aquele que, ao ver o Senhor Jesus Cristo, está relatado lá no Evangelho de João, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele teve compreensão de que, de fato, Jesus Cristo, ele era o Messias prometido. Há muitas coisas que nós encontramos nos Evangelhos e também no Antigo Testamento que faz com que João Batista tivesse completo entendimento que de fato Cristo era o prometido. Em Daniel, capítulo número 2, verso 44 a 45, na interpretação que Daniel faz do sonho de Nabucodonosor, ele diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, como viste que de um monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Veja, essa palavra no livro de Daniel, do profeta Daniel, onde nós encontramos no sonho de Nabucodonosor, Daniel revelando aquele sonho, nós vemos uma promessa de que quando viesse esse reino, o reino que estaria estabelecido pelo Senhor, esse reino que de fato seria o reino que iria destruir todos os outros reinos, o seu reinado não teria mais fim. Perceba que esta compreensão de que um reinado perfeito e pleno haveria de ser inaugurado na terra, faz com que os judeus, e entre eles, muito especificamente que João Batista, uma vez que ele vê o rei chegar, ele tem essa expectativa de que de fato iniciou o reino de Deus, e esse reino viria para assolar os demais reinos. João Batista, quando ele está no deserto da Judéia anunciando o Evangelho, e chega fariseus ali, os mestres da lei,
ele confronta aqueles que são os líderes religiosos daquele tempo. Ele chama-os de fato de víboras, dizendo que de fato eles estão ali como filhos do inimigo. E nós percebemos a coragem de João Batista diante daqueles homens, muito provavelmente porque ele tinha essa compreensão: o reino do Senhor chegou. Ele foi o profeta levantado por Deus para preparar o caminho do Senhor. Em Malaquias capítulo 4, nós vemos justamente isso cumprindo-se em João Batista. Perceba, o que eu quero que vocês entendam aqui, segundo o relato que nós temos das Escrituras, é que João Batista, ele, como um belo de um judeu, ele tinha compreensão que quando o reino viesse, o descendente de Davi chegasse, fosse inaugurado o reino, esse reino seria um reino de paz, o reino que destruiria os demais reinos. No livro de Isaías, inclusive, capítulos de número 35, nós temos a palavra do Senhor, versículo 5, dizendo: então se abrirão os olhos dos cegos e se despendirão os ouvidos dos surdos. Desimpedirão os ouvidos dos surdos. Veja, essas palavras anunciadas ali pelo profeta relatam justamente a inauguração do reino. Então, João Batista está ali anunciando o evangelho do reino, preparando o caminho do povo, aguardando o rei. Ele unge o rei inicia a sua atividade, logo João Batista é preso. Ele é encarcerado. Perceba no versículo 2 aí, capítulo 11, que é de lá, do cárcere, que ele envia seus discípulos a questionar, a perguntar ao Senhor Jesus se ele de fato é aquele que haveria de vir ou ainda deve se esperar por outro. João Batista estava preso. Como? Por quê? Se a palavra do Senhor diz que na inauguração do reino seria o reino que destruiria os outros reinos, se Daniel mesmo diz que no sonho de Nabucodonosor, sendo revelado ao rei, que o que aconteceria nos últimos dias, que essa pedra saída do monte, sem auxílio de mãos, iria destruir os demais reinos, e esse reino não seria passado para nenhum outro, como pode ali o servo do Senhor estar encarcerado? Não faz sentido. Não faz sentido pensar, nós estamos a serviço do rei, o rei chegou, o seu reino é prometido ser um reino avassalador, um reino que haveria de tomar de conta de todos os demais reinos, destruir todos os reinos, governar sobre todos, um reino perfeito, de plena paz. Como pode isso acontecer? Na verdade, nós hoje sabemos que a inauguração do reino se deu sim na primeira vinda do Senhor Jesus, e ele já governa, uma vez está sentado à direita de Deus, subindo aos céus na sua assunção e ascensão, e ele governa todo o céu e terra. Mas naquele tempo eles não tinham essa compreensão. Perceba então que nós vemos aqui um imediatismo, um sentimento de algo imediato, de desejo imediato. João está encarcerado, e ali ele está de fato olhando para fora naquele cárcere, tentando entender como pode, lá fora está o rei e eu estar aqui dentro. Logo eu preciso saber, é mesmo este o rei esperado? É esse de fato o Senhor? É esse de fato aquele que haveria de vir? Ou será que eu fui enganado, equivocado e devemos esperar por outro? Então a primeira coisa que nós vemos aqui é justamente a manifestação do coração de João, mostrando o seu sentimento de imediatismo diante daquilo que ele estava vivendo. Agora perceba, segunda coisa, como Jesus responde a João. A resposta do Senhor Jesus Cristo, que ele envia por meio
dos discípulos de João, no versículo 4, nos diz assim: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino. Aqui nós temos na resposta de Jesus aquilo que nós precisamos também para nós hoje e sempre. Voltarmos para a convicção da palavra do Senhor. Mateus mostra aqui que na resposta de Jesus, ele não apresenta nada novo a João. Porque veja, João, ele ouviu do cárcere as obras de Cristo, versículo 2 está bem claro. Ele não as viu, mas ele ouviu. Ele ouviu aquilo que Cristo estava realizando na região da Judéia, toda aquela região da Galileia, ali próximo ao mar. Provavelmente ouviu, inclusive, que ele adentrou a terras de gentios, e na terra de gentios, ele anunciou o evangelho e realizou sinais e maravilhas, inclusive expulsando demônios, mostrando para aquele povo que o reino ele é avassalador e invade toda a terra, que não há territórios espirituais. João ouviu todas essas coisas. E a resposta de Jesus para ele é justamente essa. Ele mais uma vez mostra para ele que está se cumprindo o que foi anunciado pelos profetas, inclusive, mais uma vez citando, o profeta Isaías, que o profeta Isaías, no capítulo 61, no versículo 1, ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Perceba que o Senhor está anunciando para João. Perceba que a palavra dos profetas está se cumprindo. E aquilo que Jesus então fala para ele, manda falar para ele, é aquilo que já se tinha compreensão da palavra e que estava se realizando naqueles dias. João, ele não ouve ali nada de novo da parte do Senhor, a não ser a confirmação de que o que foi dito pelos profetas estava se cumprindo. Nessa resposta de Jesus, então, nós podemos compreender que aqui ele leva para João a ideia de que volte-se para a Escritura, veja o que de fato foi dito pelos profetas, veja o que está acontecendo hoje, e então tire a sua conclusão. Creia, eu sou de fato aquele que haveria de vir. Esta é a resposta clara que o Senhor Jesus Cristo está dando para João ali no cárcere. Essa é a resposta que ele precisava de fato ouvir, de maneira que ali no cárcere, mesmo encarcerado, mesmo impedido de sair, não vendo se cumprindo aquilo que estava nas Escrituras, acerca do reino que viria de trazer essa libertação, segundo o que os judeus, entendemos que era aquela percepção dos judeus tinham. Nós vamos encontrar isso inclusive no comportamento de muitos discípulos, pensando que o Senhor haveria de vir e tomar o trono de César. A gente percebe ali que o Senhor Jesus está dizendo para João justamente: olha, mesmo no cárcere, João, saiba que está se cumprindo a palavra dos profetas. Eis que o reino foi estabelecido e que tudo aquilo que foi dito está acontecendo, inclusive libertação dos cativos. Jesus, então, quando ele traz essa palavra para João, ele está ali confortando o coração e também dizendo para ele: João, confie. Confie. A mesma coisa que nós observamos no capítulo de número 10, do ponto acerca da confiança.
nós encontramos Jesus anunciando aqui a João Batista, justamente, João, confie. Confie na palavra, confie no que você está ouvindo, confie de fato que está se cumprindo, porque eu sou, diz o Senhor Jesus Cristo a ele, de fato aquele que haveria de vir. As coisas estão acontecendo para se cumprir as Escrituras. Veja que entendo Mateus aqui mostrando para a igreja. O propósito dele é colocar essas coisas aqui, justamente apresentar à igreja, diante dos sofrimentos e perseguições que estava sofrendo naquela região. Confie que de fato o Senhor é o Messias prometido e que este reino foi inaugurado. Saibamos que este reino ainda não veio na sua plenitude. Esta é a compreensão que nós temos nos dias de hoje. Esta é a compreensão que nós temos dentro da teologia, que nós chamamos de teologia reformada, teologia que nos apresenta esse reino que já foi inaugurado, mas ainda não está completo na sua totalidade. Nós ainda estamos vivendo um período de batalha em que o inimigo ainda não foi totalmente derrotado, a sua derrota ainda não foi totalmente consumada, por mais que ele já é definitivamente derrotado. Essa derrota, esse fim ainda não chegou, mas tudo que está relacionado com o reino já está estabelecido. Por isso, o que encontramos aqui na palavra do Senhor, por aquilo que Mateus registrou para nós, é diante desses momentos que nós temos de imediatismo, de insegurança, de achar, será que é? De achar, mas o porquê? Ele diz, continue confiando. Continue confiando. Continue certos de que o Senhor está reinando. O Senhor não abandonou os seus. Mateus, no final, vai deixar isso claro para nós, quando ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Temos passado por situações complicadas, a igreja em Braga tem passado por situações difíceis, mas como já foi dito hoje, fidelidade, perseverança, confiança. Confiar que o Senhor está cuidando, estará continuando a cuidar dos seus. Confiar que a gente deve caminhar sempre nesse caminho que o Senhor requer de nós, certo que Ele tem um propósito específico para nós. Pois como diz Paulo em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Nós temos que cuidar do nosso coração, vigiar-nos diante dessa questão do imediatismo, de querer algo para agora, para o já. O Senhor, em muitos momentos, tem nos colocado à prova. E como nós devemos responder isso? Mantendo confiança no Senhor, guardando a palavra do Senhor, a cada dia vigiando os nossos passos, arrependendo dos nossos pecados, clamando ao Senhor que nos leve em santificação e que de fato sejamos encontrados como servos fiéis, perseverando, confiando, mantendo-se firme na palavra do Senhor. Por quê? Veja versículo de número 6, quando ele termina a instrução que ele dá a João Batista. Ele diz, bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Feliz é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. A gente bem sabe que essa palavra ela vai se cumprir na vida dos líderes religiosos que não receberam o Senhor como rei, não o receberam como Messias, muito pelo contrário, eles se levantaram contra o Senhor. De fato ali a palavra do Senhor se cumpre, né? Sendo o Senhor pedra de tropeço para eles, que os faz cair, porque eles não aceitaram, não receberam o Senhor como o Senhor. Mas veja, se essa palavra está sendo dita para que seja anunciado a João, de maneira que João pudesse perceber, né, que feliz é aquele que não acha no Senhor, né, motivo de tropeço, essa palavra também é importante para nós hoje.
Bem-aventurado é aquele, feliz é aquele que de fato não encontra no Senhor pedra de tropeço, motivo de tropeço. Muito pelo contrário, confia no Senhor. Confia que o Senhor está governando, confia que o Senhor está no controle de todas as coisas, confia que Ele é o cabeça da igreja, é Ele que de fato sabe aquilo que se deve ser realizar na casa do Senhor, na vida dos seus, no seu povo. Há uma ilustração que eu acho muito interessante, que é a ilustração de uma reforma de uma casa com aquilo que é a nossa vida em Cristo. Muitas vezes, quando queremos fazer reforma numa casa, a gente olha assim para o seu interior e procura colocar aquilo da nossa maneira. E procuramos, às vezes, quebrar uma parede, modificar alguma estrutura, quando isso é possível. Quando nós estamos, de fato, no Senhor, Ele está operando em nós essa reforma. Ele está nos quebrando, Ele está nos humilhando, Ele está nos fazendo a cada dia mais morrer para nós mesmos e viver para Ele, confiando nele. Imagina estruturas de uma casa sendo destruídas, pilares, colunas, aquilo sendo quebrado. É como se de fato em nós estivesse operando da mesma maneira, o Senhor quebrando em nós sofismas, quebrando em nós ideias, mudando nossa forma de pensar em relação a algumas coisas, para que nós sejamos destruídos, o nosso eu, e Ele viva em nós, para que morra cada vez mais a nossa vontade, a nossa carne, para que Ele viva em nós, de maneira que se cumpra aquilo que Ele requer de nós, ensinado no Sermão do Monte, que é sermos sal e luz nesse mundo, que é de fato viver aqui a imagem e semelhança do Filho de Deus. Perceba que não é a maneira que nós desejamos e muitas coisas não vão acontecer no tempo que nós queremos. Às vezes nós estamos vivendo pensando que estar no Senhor é estar de fato numa condição de que tudo irá bem aos nossos olhos. Não é verdade. Tudo há de ir plenamente, perfeitamente bem aos olhos do Senhor, porque nada daquilo que Ele determinou há de ser feito diferente. Por isso, tenhamos essa convicção em nós, olhemos para o nosso dia a dia, aquilo que nós temos vivenciado a cada momento, né? Não com o desejo de que, Senhor, venha, o Senhor ainda não veio, o que está se acontecendo, será que eu estou fazendo algo mal? Algumas pessoas até já me procuraram algumas vezes dizendo assim, eu não consigo mais orar, porque eu acho que Deus veio com a minha vida uma maldição, porque a coisa não muda, parece que é uma maldição, Deus veio assim e amaldiçoou. Perceba como é assim, frágil o nosso coração e muitas vezes a nos levar a ter o Senhor como se fosse o nosso tropeço. O Senhor fez algo, né? Amaldiçoou. Como pode o Filho do Senhor estar ali amaldiçoado? O Senhor, de fato, Ele está cuidando de cada um de nós. O Senhor, Ele de fato está ali conduzindo a nossa vida dentro daquilo que Ele planejou, o seu propósito, para que nós sejamos de fato instrumentos dEle aqui e possamos, né, viver com Ele na eternidade. Não que as nossas obras nos levem a isso. Não, de maneira nenhuma seria essa a intenção aqui a dizer. Mas de fato que Ele está movendo em nós a sua vontade, nos levando à santificação para o nosso dia a dia. Por isso, a primeira coisa então aqui que nós encontramos nesse texto é justamente a necessidade de nós estarmos vigiando a questão das nossas ansiedades, né? Há uma música daquele grupo chamado Projeto Solo, que é o Salmo 23. E neles tem uma interpretação muito interessante no Salmo, quando eles dizem assim: aquilo que eu não tenho, eu não preciso, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se eu não tenho, eu não preciso. Se nesse momento, muitas vezes, nós não temos algo que desejamos, nesse momento nós não precisamos daquilo. E se nesse momento nós estamos a passar por situações de fato difíceis,
É isso que nós precisamos nesse momento. Passar por isso. Porque é o Senhor que está trabalhando em nós. Qual é a nossa participação? Confiança. Fidelidade à palavra do Senhor. Perseverança. Não abandonar o barco. Não chutar o balde, mas dizer: Senhor, nós vamos caminhar com o Senhor e vamos chegar aonde o Senhor quer nos levar. E vamos ser glória para o nome do Senhor. Segunda coisa que nós vemos então é justamente a necessidade de, para vencermos a nossa ansiedade, nos voltar para a palavra do Senhor. Muitas vezes as pessoas estão enfraquecidas e esquecem até que a leitura da Bíblia é alimento diário para nós. Nós nos lembramos das coisas do Senhor, mas a palavra do Senhor lida diariamente vai nos edificando, nos fortalecendo. O Senhor leva para João Batista aquilo que ele já sabia, segundo as Escrituras, apenas mostra a confirmação. Nós precisamos dia a dia ler a palavra do Senhor. Nós precisamos dia a dia nos alimentar da palavra do Senhor e essa palavra ser para nós segurança, trazer para nós conforto e esperança. De fato, nos trazer a certeza de que o Senhor está no seu trono e cada uma das coisas que Ele requer de nós, independente de nós estarmos vendo a coisa acontecendo ou não, é necessário que nós venhamos a vivê-las, a exercê-las. Aquilo que Ele quer de nós, nós temos que obedecer. Por isso, voltemos para a palavra do Senhor. Nos momentos mais difíceis, aí busque mais e mais ao Senhor. Quando se encontrar frio, parece que sem ânimo, aí é que você precisa de fato tirar tempo para ler mais, meditar mais na palavra do Senhor. A gente dedica tempo a muitas outras coisas. E às vezes parece que em momentos de descanso a gente quer se sentir bem, procurando alguma coisa que nos faça bem. E hoje em dia o que faz bem para a maior parte das pessoas é ficar vendo a vida dos outros em rede social. O que faz bem para a gente é buscar ver a vida de Cristo na palavra do Senhor. Amém. E aquilo que Ele quer de nós. E por fim, que de fato o Senhor não seja para nós pedra de tropeço, mas rocha para a nossa vida, para a nossa segurança. Rocha, de fato, onde nós estamos alicerçados, confiados nele, que de fato se entregou na cruz para morrer pelos nossos pecados, nos trazendo salvação, remissão, justificação, tudo, até a fé. Aquilo que Ele exige de nós, Ele nos deu, que é a fé, mediante o Teu Santo Espírito. Amém? Vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, graças Te damos pela Tua palavra, graças Te damos porque o Senhor é quem tem operado em nós o querer, o realizar, segundo a Tua boa vontade. Graças Te damos porque a Tua palavra é viva, é eficaz, é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Graças Te damos porque nós temos hoje o privilégio de ouvir a Tua palavra, temos o privilégio de poder ler a palavra do Senhor, encontrar a palavra do Senhor. E graças Te damos porque nós hoje sabemos que ela é fundamental para nós, para trazer-nos novamente a esperança, a convicção, a certeza. Porque como crer naquilo que nós não ouvimos? Como ter certeza de que o Senhor está governando se nós não renovamos a cada dia em nosso coração esta palavra do Senhor, lida e muitas outras que nos levam a essa edificação? Por isso, Senhor, nós Te damos graças também, porque a Tua palavra nos exorta, mostra-nos as nossas feridas, mostra-nos os nossos pecados, mostra aquilo que nós precisamos a cada dia de tirar de nós. E entre essas coisas, ó Deus, está a ansiedade, tempos difíceis, tempos desagradáveis, muitos sentimentos de desistência, muitos sentimentos de pensar em outra coisa para se fazer, porque não se encontra nesta vida alegria, não se encontra nessa vida satisfação, situações que nunca mudam. Senhor, tenha piedade de nós e perdoe-nos por esse imediatismo,
por esse sentimento de que algo de fato novo deve acontecer, segundo a palavra do Senhor, para mudar a realidade da nossa vida, nos livrando das cadeias, daqueles que nos têm aprisionado. Senhor, o Senhor nos libertou da pior de todas as prisões. O Senhor nos livrou da morte. O Senhor nos livrou daquela que de fato leva o homem à condenação eterna, ó Deus, à escravidão do pecado. O Senhor, ó Deus, nos libertou da culpa, da ira do Senhor. E nós, Senhor Deus, te damos graças porque isso o Senhor fez não segundo aquilo que o Senhor viu em nós, ou de algo que nós pudéssemos apresentar ao Senhor. O Senhor fez segundo a tua misericórdia, graça e vontade. E nós te louvamos por isso, porque tudo que temos, que somos e para onde vamos, tudo, ó Deus, está indo no Senhor. Nós pedimos a Ti apenas que nos fortaleça a cada momento com a Tua palavra, para que sim, possamos enfrentar as nossas lutas, possamos crescer na santidade, possamos ter uma disposição para enfrentar aquilo que nosso coração não nos permite, para enfrentar as nossas próprias vontades, Senhor Deus. Não enfrentar muitas vezes o que nós estamos a passar, porque o que nós estamos a passar é apenas instrumento do Senhor para nos edificar, são provações do Senhor. Mas nos dê força para enfrentar nós mesmos, matando nossa vontade e gerando em nós a cada dia a esperança, a confiança, ó Deus, no Senhor. Peço ao Senhor pela Tua igreja, Senhor. Peço ao Senhor pelo Teu povo. Peço que de fato o Senhor possa gerar em cada coração a alegria da comunhão com o Senhor, a fidelidade à palavra do Senhor, o andar na santidade segundo o Senhor requer de nós, e a nossa completa confiança sempre no Senhor, que é a nossa rocha. Ó Senhor, nós oramos ao Senhor, clamamos assim ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.